Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao retorno do Você Pode Mais. Eu quero saber se vocês estavam com saudades, porque eu estava. Então sejam muito bem-vindos. Meu nome é Mayara Félix, mas vocês podem me chamar de Mai. E aqui é um espaço que a gente sempre conversa sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, produtividade, treinos, ambiente familiar, enfim, tudo que pode te levar para o seu próximo passo, seu próximo nível. Claro que nós falamos muito de vendas também, nós falamos muito de como quebrar objeções, enfim, todo o assunto aqui que vai realmente te ajudar a conquistar esse próximo nível. Se você ainda não está seguindo Você Pode Mais, já clica no botão de seguir. E para você que está sempre aqui, fiel, assistindo Você Pode Mais, é importante que você deixe um comentário para que eu leia e consiga cada vez mais me inspirar e produzir conteúdos que vão somar na sua vida. E aí é o seguinte, eu tenho uma convidada muito especial. Ela que tem me inspirado, a nossa conexão, ela é recente, uma conexão já forte, porque a gente se alinha muito nos nossos propósitos, na nossa visão. E eu quero chamar aqui no Você Pode Mais hoje, Helena Guiar. Seja muito bem-vinda, Helena. Obrigada por estar aqui, por me permitir esse espaço. Olá a todos. Para mim aqui é mais que uma participação, é uma confirmação de tudo que eu acredito. Eu me conecto com o Você Pode Mais, porque eu acredito muito nisso. Inclusive, eu uso a caneca, tá? Ai, ganhei, que bom, fico feliz. E uso a camiseta também. Fico feliz. E você não vai adivinhar o porquê que eu uso. Eu quero saber. Pelo presente, que eu fiquei grata, mas tem um quê? Quando eu vou tomar o café cedo e eu olho Você Pode Mais, aquilo ativa dentro de mim, é uma espécie de ancoragem. Perfeito. Eu me ancoro, eu olho para a caneca e falo assim, você pode mais, eu posso mais, nós podemos, você também pode. Só que a grande diferença de ativação mesmo, de recurso interno, é quando a gente acredita, não basta só tomar, não basta só usar, tem que sentir. E eu sinto de verdade. Perfeito. Eu coloco como ativação, chama ancoragem. O poder de um branding também, né? Eu gosto da cor, e de verdade conecto, isso é bom. Obrigada. Você foi muito feliz. Feliz na escolha, viu? Fico muito feliz. E olha só, gente, você viu que ela já começou, não? Se preparem, porque esse episódio está demais. Ela já começou aí dando insights valiosos, né, diante de uma marca. E aguardem que vem muito mais por aí. Mas eu quero falar um pouco de Helena Aguiar para vocês aqui. Olha só, gente, a Helena, ela é uma potência de mulher, certo? Ela é mentora de pessoas que buscam voos mais altos, né? Mentora de águias, né? Que é o movimento que ela lidera hoje. Ela tá há 15 anos no ramo de desenvolvimento de pessoas. Olha só, essa mulher, olha tanto que ela tem para te ensinar hoje. Essa mulher empreende há 34 anos. Ela tem o DNA do empreendedorismo. Olha só, ela é mentora, ela é líder do movimento de águias, já falei, ela é palestrante, uma palestrante magnética, casada, mãe de 2 filhos, enfim. Helena Aguiar, no Você Pode Mais hoje. Olá, muito prazer. E você falou 34 anos de empreendedorismo. Já imagina aí, quem começou a empreender, ela estava nascendo, eu já estava no lerê. Mas um lerê bom, lerê de veia. Eu falo assim que eu tenho empreendedorismo na veia. Admiro. Comecei antes um pouquinho, porque com 17 anos, aos 19 eu já comecei a empreender, mas com 17 eu já estava de CLT, trabalhando, cumprindo, fazendo o que eu amo. Comecei desenhando moda, estilista de moda. Ai, gente, ela é super estilosa. Depois seguem lá o Instagram dela. Qual que é o seu Instagram, Helena? Já fala pra nós. Helena.aguiar. Maravilhosa. Ela inspira em várias áreas, mas também no estilo. Conferem lá pra vocês verem. Então, falo assim que eu sou um ser humano apaixonado por pessoas. E isso me levou a liderar de dentro para fora. E essa busca pelo desenvolvimento humano, que nós estamos o tempo todo conectados. Então, o meu currículo é um detalhe, mas eu sou verdadeiramente
ligada a pessoas, eu gosto da conexão. Isso me inspira, inclusive, a eu estar buscando a evolução. Quando eu evoluo, eu levo a evolução para todo mundo que se conecta a mim. Eu penso que nós nascemos para isso, para nos conectar e elevarmos uns aos outros. Perfeito. Então, Helena Guiar é conexão. Maravilhosa. Eu vou falar assim. Maravilhosa. E aí, Helena, eu falei pra vocês, né, que a minha conexão com a Helena ela é recente, mas eu já consigo ver a potência que você é na ativação de pessoas. Essas pessoas que buscam o próximo nível, essas pessoas que buscam o próximo passo. E às vezes a gente tá aqui falando só de empreendedorismo, mas não só de empreendedorismo, mas na parte de desenvolvimento pessoal, na parte de evolução, na parte familiar, na parte física, espiritual, energética. Então a gente sabe que é uma cadeia de transformação e não só o empreendedorismo. E óbvio, né, que várias outras áreas que são desenvolvidas, elas refletem, né, no empreendedorismo. E aí, Helena, as pessoas que estão aqui assistindo Você Pode Mais, realmente são pessoas que estão almejando esse próximo passo. Essas pessoas que querem ir além. O objetivo do Você Pode Mais é realmente esse: dar ferramentas e tudo que eles podem ter em mãos para que eles conquistem esse próximo passo. E a gente sabe que muitas dessas mudanças, né, de comportamento, elas vêm muito do ser. Então, a gente sabe que hoje um líder que busca esse próximo passo, ele precisa ser para então ele ter, certo? Esse ser vai gerar novos comportamentos, novas ações, então ele vai ter, certo? E a gente sabe que muitas coisas originam aqui, ó, na mente. Porque você hoje é fruto dos seus pensamentos, da sua performance, na sua mentalidade. E eu amo que você tem um movimento, Metanoia. Inclusive, foi um movimento que você fez lá no Sunset, que foi um super movimento. Tem muitas pessoas que eu conheço que fizeram parte, que amaram aquele movimento. E, gente, Metanoia é essa mudança, essa transformação profunda de mentalidade. Se você mudar profundamente a sua mentalidade, você vai mudar os seus resultados. Talvez você está se sentindo bloqueado ainda hoje, porque você não consegue quebrar padrões de pensamentos negativos. E aí isso faz com que ações erradas elas aconteçam. Mas a Helena hoje ela é especialista em promover essa metanoia, né? Ser intermediadora de uma metanoia na vida das pessoas, que é realmente essa mudança de mentalidade. E aí, Helena, eu queria muito que você falasse aqui hoje sobre essa importância de cuidar dos padrões de pensamento, cuidar da mente, porque se eu cuido da minha mente, absoluta certeza, eu vou pro próximo passo. Como que essa pessoa hoje que está ouvindo aqui o Você Pode Mais, ela pode trabalhar nessa mudança profunda da mentalidade, nessa metanoia? Ativando potência, verdade e visão. Vou inverter. Ativa sua verdade, que é a sua identidade, a sua essência. Ativa a sua visão. E aí você vai ativar a sua potência para poder realizar, fazer acontecer, crescer, evoluir. E sobre metanoia, é um conceito muito simples, inclusive ele é bíblico. Ele está em Romanos 12:2, que é a transformação da vossa mente. Como que a gente consegue a metanoia? Da seguinte forma. Metanoia, falando de uma forma muito curta, como se fosse uma fórmula, é estar nos lugares certos, tendo os conhecimentos certos, com as pessoas certas. Mas como que promove uma metanoia? As pessoas pensam assim, nossa, tem que ser muito distante. Não, é a primeira vez que eu estou vindo aqui. Então, aqui eu estou tendo uma nova experiência. Novas experiências geram novas memórias. Novas memórias geram novos significados. O que eu sinto? Qual o significado disso aqui? E os novos significados vão gerar novas crenças. Perfeito. E então eu estou num lugar novo, vivendo uma nova experiência. Com a pessoa certa. Você. Uma líder que eu admiro, uma líder que também incansável na busca por mais conhecimento, por evolução. Então, tudo programa, essa conversa programa. Ficar perto de gente inteligente programa, de pessoas rasas programa. Ficar bem-sucedidas programa. Perfeito. Mal-sucedidas programa, perto de pessoas alegres programa, perto de pessoas tristes programa. Tudo programa, porque o ambiente ele realmente tem muita força e influencia.
Então, é o lugar com qual que é o conhecimento. E eu te parabenizo mais uma vez, porque isso que você faz aqui tem um nome. Tem 3 níveis de mentalidade. Tem a mentalidade escassa, que ela não evolui e ela, desculpa a palavra, mas ferra com a vida de quem está em volta, porque acaba que atrapalha. Contagia, ela né? Se atrapalha e contamina. O ambiente. Contagia não, contamina. Porque contagiar parece que é coisa boa, né? Contagiar é bom e contaminar é ruim. Tem a mentalidade escassa, que é essa. Atrapalha a vida da pessoa e a vida de todos. Tem a mentalidade, o segundo nível, que as pessoas acham que é o melhor e maior, e ainda não é. É bom, já é melhor que a escassa, que é a mentalidade abundante. É bom para ela e é bom para quem está em volta dela. Ou seja, ela contagia o meio. Mentalidade abundante. Só que tem o terceiro nível. Conta para nós. O terceiro nível é a mentalidade do transbordo. Quando a pessoa transborda, é o nível máximo. Ela aprende, ela aplica e ela transfere. Ela quer que todos vivam, bebam dessa fonte. Isso é o transbordo. Por exemplo, você que não pode mais, o conteúdo que você vai buscando, todas as suas formações, você transborda, você quer que o seu time cresça e além do seu time, você quer que outras pessoas que um dia tiveram contato com você, a gente nunca sabe aonde vai essa mensagem, mas vai. Chega. Talvez você não saiba, talvez não voltem para contar algumas pessoas, mas a pessoa, você pode imaginar, Mayara, que a pessoa pode estar lavando uma louça te ouvindo. Perfeito. Ela pode estar fazendo algo e estar te ouvindo. E essa audição, a pessoa que acorda mais cedo para ouvir, isso é programação. Então, você pode mais hoje é uma forma de buscar metanoia. É uma forma de buscar metanoia. Quando você assiste, você está buscando. Porque, assim, a diferença de crescer e evoluir. Crescer, você fica maior. É possível, por exemplo, você crescer financeiramente, muito louvável. Porque dinheiro é bom. Sim. E evoluir é ficar melhor. Talvez algumas pessoas chegam num nível que falam assim, tá bom, já conquistei. Mas e o transbordo? E você levar para o maior número de pessoas? Porque o maior líder é aquele que mais serve. Quer crescer? Quer evoluir? Sirva o maior número de pessoas, que é o que você faz. E eu estou citando, não é para falar assim, eu estou aqui porque você me convidou. É porque realmente, para mim, é um exemplo de tudo isso que nós estamos falando. Então, a metanoia, a gente pode buscá-la diariamente, buscando os lugares certos para viver novas experiências, se lançar, se mostrar. Porque às vezes a gente precisa falar assim, oi, me aceita. Oi, eu gostaria de pertencer ao seu meio. Sabe? Não há problema nisso. Você está buscando evoluir. E se ganhar ou não? Ok, próximo. Mas eu não gosto de falar assim, não, já tenho. Vai em busca do sim. E esse sim, você precisa primeiro dizer sim para você mesmo. Vencedores dizem sim para si mesmo. Então, quando eu digo sim para mim mesmo, eu me matriculo num curso. Eu vou lá enfrentar o método CIS mais 60 horas, que é extremamente desgastante. Estou me recuperando ainda. E o que acontece? Isso nunca para. A metanoia, ela é diária. Se brincar, ela é minutária. Intencionalmente, nossa vida, a gente precisa fazer movimentos para gerar voos altos, líderes. Para você alcançar o próximo nível, você tem que fazer movimentos intencionais todo dia. Por que eu falei de visão? Verdade. Primeiro, tem que ativar a sua identidade. Você foi feita em mais semelhança do Criador, que te deu um espírito de fortaleza e não de medo, de coragem. E quando você ativa essa semelhança, você pode afirmar para você, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu mereço tudo aquilo que a Bíblia diz que eu mereço. Isso é você ativar a sua identidade. Uma identidade fortalecida vai te levar além. E aí, Helena, uma coisa muito importante. Gente, ela tá falando de ativação de identidade, a sua verdade. Olha só, ela tá te dando os caminhos para você alcançar essa mudança profunda de mentalidade. Ela falou, é todo dia. Então, não adianta, eu tô super motivado hoje, aí eu tô lá, né? Eu posso, eu sou capaz, eu sou vitorioso. Aí amanhã
eu amanheci chateado, eu tô mais cansado. Aí, meu amigo, aí que você tem que se ativar mesmo, porque nesse dia a preguiça vai te dominar, os sentimentos de incapacidade. Então, ativação é todos os dias. É igual você tomar água, escovar os dentes. Você não quer promover essa mudança de mentalidade porque você quer alcançar o que você almeja, então você precisa se ativar todos os dias nessa verdade, se conectar realmente ao que você é e não a post-its ou o que falaram de você, o que falam de você, é realmente se conectar à raiz, né, à sua essência original. Não é isso, Helena? Sim, sim, total. E aí as pessoas me perguntam muito quando falam de metanoia, falam assim, mas o meu ambiente não favorece, minha família não ajuda, o meio que eu estou. Deixa eu te falar uma coisa, ambientes virtuais, eles também programam. Ou seja, quando você está lá na sua casa e você abre um livro, você está com aquele autor. Se você for pegar, por exemplo, tem um livro, Poder da Autorresponsabilidade, desse tamanhinho, 105 páginas, se você dividir ele em 7 dias, dá 15 por dia. Isso é uma virada. Menos de 20 minutos por dia, Helena. Poder da ação. Muita gente já mudou de vida com o poder da ação. Estou citando o Paulo Vieira porque eu sou muito fã dele, já trabalhei para ele, sei como que funciona e ele é real. Mas deixa eu te dizer. Então, se você está 7 dias com o Paulo Vieira, você está naquele ambiente. Se você vai ler Jim Collins, você vai ler qualquer pessoa. Teve um livro que eu li recente, 100% presente, do Joel J. Então, eu passei 10 dias com o Joel J. Perfeito. Eu estou com ele. Se eu escuto, às vezes eu estou me maquiando, me arrumando cedo e eu estou escutando vídeos no YouTube. Isso programa. Se ativando. Por exemplo, eu não preciso ficar dependendo no meu meio profissional. Eu mais dou do que recebo. As pessoas me procuram para serem ativadas. Eu também preciso dos meus potinhos. Então, eu preciso o quê? Nem sempre eu tenho pessoas, mas eu tenho acessos. Eu tenho conteúdos. Então, essa metanoia, quando você busca conhecimentos certos, não fique dependendo refém, não coloque essa historinha que o meio não ajuda. Você pode buscar, inclusive, gratuitamente. Sim. Gratuitamente, hoje a gente tem acessos a muitas coisas. E isso programa. Então, assim, entre escolher, você tem poder de escolha. Então, entre escolher pessoas que têm um aprofundamento, que têm mais conteúdo, escolha estar com essas pessoas. E para ouvir, tá? Sim. Aprender a ouvir. Perfeito. Helena, e uma coisa assim que eu acho tão importante, né? Especialmente se você tem um time, se você lidera, a ativação diária, ela é algo inegociável. Porque, como a Helena bem disse, ela é uma mentora de pessoas e às vezes ela não tem acesso a mentores aqui, então ela precisa se abastecer no livro, no curso, no áudio. Ela precisa se ativar porque a gente já tá nessa fase de transbordo, né? A gente quer transbordar na vida das pessoas. E se eu tô sentando com uma pessoa que às vezes tem limitação de crenças, ela não enxerga o próximo passo, se eu tô ali pra ampliar a visão, pra dar ferramentas pra ela se ativar, eu preciso estar com o meu pote cheio. Eu preciso estar ativada. Porque senão vai adoecer. Vai adoecer. Vai dar pane. Vai dar pane. Não vai. Não vai. Então, assim, independente da quantidade de pessoas que você tem na sua organização hoje, ou às vezes você está querendo liderar sua casa, entendeu? Liderar seu lar, seus filhos. É importante que você se ative para você transbordar na vida dos seus liderados. Que no caso de uma mãe, né, que está exercendo aquele papel na maternidade, ou se você tem um time de vendas, ou se você tem um time em qualquer lugar que seja, se você é hoje, né, o head coach da sua empresa, você tem funcionários no CLT, é importante essa ativação diária. E aí, Helena, você falou algo tão interessante, porque assim, ó, vamos pensar. Se é uma metanoia, certo? E a gente já sabe que essa mudança, essa transformação profunda de mentalidade, ela vai me dar acesso a tudo que eu quiser. Exatamente tudo. Entendeu? Porque a gente vai mudar essa mentalidade e não é só na parte profissional. Porque às vezes as pessoas pensam assim, ai, é só o dinheiro. Não, é muito além do dinheiro. Muito além. É muito além do dinheiro. Então, se eu mudando os meus padrões de pensamentos, a minha mentalidade, essa transformação profunda, ela me dá acesso a tudo, exatamente tudo que eu quiser, então vale a pena eu dar meu tudo aqui pra mudar a minha mentalidade. Até pagar por isso. É verdade. Pague por acessos. Pague por acesso por pessoas que realmente vão transformar, vão ter esse ambiente, né? Essas pessoas que vão estar nesse ambiente, que vão colaborar para a sua mudança
profunda de mentalidade. Eu tô falando do pagar, né? Claro que a gente tem várias formas gratuitas, né? Mas se eu vou ter acesso a tudo que eu quero através de uma metanoia, então, meu amigo, de forma honesta e íntegra, vale tudo. Vale, Sim porque, ou não? porque o próximo nível, ele, de repente, o que você paga, você tem potencializado de forma exponencial, você tem um resultado de volta. E você me falou, eu lembrei de uma vez, eu estava no... Claro que eu também procuro ter mentores, né? E uma vez eu estava no Master, participo de um Master, e veio um grande player do mercado chamado Thiago Soares, e ele levou um conteúdo fantástico sobre empreendedorismo e vendas. Aí ele tem um livro chamado Demanda Infinita. E ele pegou, estávamos todos, e ele falou assim, quem fizer a melhor pergunta, eu vou dar o livro. E eu fiquei pensando, que pergunta? Não para ganhar o livro, mas qual seria uma pergunta sábia? E eu fiz a seguinte pergunta, se eu estivesse com você por 2 minutos, no elevador, rapidamente, só tenho, não, 2 não, 1 minuto com você. Se eu tivesse só 1 minuto com você, qual que é o conselho de milhões? E olha a resposta. Anda com quem tem resultado. Perfeito. E pague para encurtar a tua curva de aprendizado. Perfeito. Quantos segundos? Menos, 30 segundos. Anda com quem tem resultado e paga para encurtar a tua curva de aprendizado. Então, isso é sobre você ir em busca. Eu tenho uma coisa comigo, assim, que tem a ver com a minha visão, que é, e autorresponsabilidade, que é assim, ninguém vai fazer por mim, sabe? Eu não preciso esperar. Então, se eu quero um conhecimento, tudo que a gente não tem, é por causa de um conhecimento que a gente ainda não teve e dá para ir buscar. Perfeito. Ou por causa de um acesso a alguém que tem esse conhecimento. Ou seja, a gente está sempre precisando o quê? De pessoas, de acessos e de conhecimento, tá vendo? Só que o que é o passo? Continua na metanoia. O que é o passo? Eu preciso buscar o lugar onde tem essas pessoas com esses conhecimentos. Isso é muito real e é diário, sabe? É possível a gente... Tem gente que às vezes é escassez, não investir em conhecimento. Às vezes você pensa assim, eu tô apertado. Eu já vi gente parcelar, por exemplo, o método CIS em 12 vezes no cartão. Mas o que a pessoa mudou na vida dela, anos luz. Sabe? Eu já tive mentorada de ganhar muito menos que outras pessoas e pagar a mentoria e ela ter um resultado assim triplicado em 2, 3 meses. Mas é sobre o quê? A pessoa que faz. Não basta comprar o livro, não basta ir no método, não basta contratar o mentor, sabe? É muito eu falo assim, ó, a visão. Então ela falou de verdade, visão. A visão. Visão, gente, agora. Olha, ferramentas poderosas nas mãos de vocês, hein? Esse episódio tá ouro. A gente falou muito sobre verdade, agora nós estamos falando de visão. A visão é o que move. Primeiro começa com a visão. Você tem que saber onde que você quer chegar. A visão, ela vai te dar os motivos certos. Por que as pessoas param no meio do caminho? Porque elas não têm... Aí as pessoas falam assim, falta motivação. Tá faltando, então, os motivos para a ação. O que são os motivos para a ação? Eles estão na visão. Tendo a visão, você vai encontrar os objetivos certos. Aí você vai saber por que você faz aquilo que você faz. Por que você acorda. Qual que é a tua chama. Ainda que sem vontade, vai fazer. Então, por isso que tudo começa na visão e eu vou falar mais sobre isso. As pessoas falam assim, preciso de mais força de vontade. Não é. Não é. Força de vontade não te leva além. Depois que eu descobri isso, muita coisa mudou na minha vida. Concorda que as nossas vontades, elas oscilam? Você tem vontade de treinar todo dia, Mayara? Não. Todo dia não. Não. Mas você treina? Sim, depois do método CIS, imagina, 80 horas sentado, né? Ali no método, imagina, segunda-feira, depois na hora que eu cheguei, eu não queria treinar. Mas eu fui. Por que você montou isso aqui? Por causa de uma visão. Sim. Tudo que você chegou, onde você chegou por causa de uma visão. Você treina porque você tem uma visão. Você faz uma viagem, você faz uma prospecção, você faz uma reunião, você acorda cedo para fazer o seu podcast com milhares de pessoas, porque você tem uma visão. Então, não é todo dia que você acorda motivadíssimo. Mas você tem a visão. A visão é que leva além. Quando a gente tem a visão,
não é força de vontade, chama-se força de compromisso. Porque a vontade, ela oscila. Às vezes eu não quero assistir o podcast à tarde, assistir uma mentoria à tarde, online, ler um livro no meu sábado de descanso. Mas a força de compromisso, porque eu tenho uma visão, eu tenho os objetivos, a força de compromisso, ela envolve o decidir, o escolher. Tem 2 verbos na Bíblia muito fortes, escolher e decidir. O querer é fraco. O querer estava ligado à força de vontade. Eu não quero. Ah, hoje não. Hoje eu estou cansada. Ah, hoje eu fiz escova. Eu não vou treinar. Vai estragar a escova. Então é assim, o que é a visão? Ah, hoje eu não estou muito afim. Tem pessoas esperando. Tenho certeza que você lembra delas. Sim, com certeza. Tenho certeza que você lembra dessas pessoas. Isso te faz buscar conteúdo, levar, sabe, falar ali com toda a motivação. E aí, tem certeza que volta, não volta pra você? Com certeza. Eu saio daqui, assim, ó, exausta. Hoje é um dia, tá bom? Hoje a gente não tem hora pra sair daqui. E, assim, realmente eu precisei me preparar pra estar aqui. Não é só simplesmente estar aqui, entendeu? É buscar o conhecimento, é estar nos lugares certos, realmente ser desenvolvida. E aí, realmente, eu transbordo falando, então eu posso sentir cansaço, mas o coração tá preenchido, a alma tá preenchida. E volta. Tudo que você emana, a energia que você deseja atrair, você precisa emanar. Esse conhecimento, ele volta, você foi, você leva. E existe até uma energia quântica. Talvez você não receba todos os feedbacks. Mas ali tem um lar transformado, tem uma mulher que ela pode mudar a forma de falar com os filhos, com o marido. Perfeito. Tem uma líder que ela pode, de repente, ela falar assim, chega. Tem um dia que chega. Feliz de quem tem aquele dia que fala assim, basta. Chega dessa vida miserável. Basta de procrastinar, basta de me adiar, basta de esperar por alguém, basta de ficar esperando por algo, por alguém, por um, sabe? Gente, tem hora que eu falo assim, pra gente mudar. A gente não precisa de um arrepio. Eu vou falar uma coisa forte aqui. Tem gente que vai à igreja e, ai, Deus, foi pra mim. Por que você não pega e internaliza? Assistiu um podcast e anota. Nossa, como você é sábia. Nossa, hoje foi pra mim. Hoje foi pra mim. E você sai daquilo lá e você vai fazer o quê? Porque, assim, a virada, ela acontece no que você fala aquela palavra, que foi pra mim, pegou, então pega. Só que não pega só para anotar e falar assim, nossa, mas fez tanto sentido, e aí eu pego e reposto aquela frase de poder dela. E o que você vai fazer com isso? Porque o que vai fazer com isso é que vai fazer diferença. Tipo assim, fez sentido realmente, Mara, agora é o dia do chega, procrastinação parou aqui, não vou mais me adiar, e vou fazer acontecer, e eu vou sair, eu vou prospectar, eu vou oferecer para a borboleta que estiver passando. O que você vai fazer? Eu falo assim, ó, eu não acredito, vendas para mim é a profissão mais linda que existe. Orgulho de ser vendedora. Sabe, é lindo. Quem sabe vender jamais será pobre. No caso do Terra, por exemplo, eu sou apaixonada. Eu falo que eu sou usuário, não é usuário, é consumidora ativa. Porque eu acredito. Mas é tão interessante o fato de ancorar e acreditar. Tem que acreditar, tem que sentir. O que vai fazer a diferença na sua vida, a sua mentalidade, é você dar significado às coisas. Assistiu o podcast, anotou qual o significado você deu para aquilo. Não pode ser só bonito, não adianta. Tem tipo assim, bateu, sentiu, tá. E o próximo passo é? Ação. Ação. A visão, ela é o primeiro passo, mas a ação é em seguida. Sabe? Perfeito. Você encontrou os motivos, se tá com uma pessoa que tá com resultado, tá te ensinando os passos. Por que tem que alguém falar de novo se aquilo é real? Tá andando, tá na metanoia, tá lá, acordou cedo, deu um passo. Escutou, outro passo, anotou, fez sentido. É isso. Aí vem agora. O que você vai fazer com isso? Traça meta. Traça mini metas, traça objetivo diário ali e acompanha aquilo. Gente, não... Ah, eu já ouvi isso. É o que funciona? Acompanha. Você viu o que ela falou? Traça a meta, acompanha. Autorregulação. É o que a gente tem falado aqui no Você Pode Mais. Assim, já tem uns 2 meses. Pessoas que autorregulam diariamente todas as áreas da vida.
meu amigo, vai colher. Vai colher, vai colher. E aí, Helena, uma coisa muito importante, né, dentro dessa visão, e eu vejo que desde a minha jornada, né, do começo da minha jornada como personal trainer, depois na doTERRA, eu não tive um mentor na minha trajetória. A minha trajetória foi marcada pela ausência de um mentor. Certo? E assim, o mentor, ele realmente abre a visão. Ele te ajuda a visualizar aquele próximo passo. Então, eu não tive esse mentor e assim, eu vejo que hoje, né, me colocando nesses ambientes corretos para aprimorar a minha mentalidade, né, ter essa profunda transformação, a minha metanoia, eu vejo que muitas ferramentas que hoje são cientificamente comprovadas, muitas eu usei na minha trajetória e funciona demais. Então, por exemplo, às vezes um líder, uma pessoa, ela tem uma visão extraordinária, ela consegue enxergar aquilo, mas ela tá com dificuldade de agir. Os problemas paralisam, as crenças paralisam, a parte emocional paralisa e ela não consegue ter essa inteligência emocional para continuar agindo. Ela até tem a visão, é isso que eu quero, mas ela não consegue agir para conseguir aquela visão. E eu vejo que uma das ferramentas, Helena, que eu sempre usei muito, inclusive eu quero que você fale sobre isso, a importância dessa visão, certo? E alimentar essa visão diária, que é o quadro dos sonhos. Então, assim, eu sempre tive quadro dos sonhos na minha vida. Sempre. E, assim, ninguém me ensinou, entendeu? Mas eu sempre tive muito bem cravado na minha mente, no meu coração, o que eu queria. A minha visão era clara. Então, eu não dava 13 horas de personal por dia, porque eu não tinha uma visão. Eu tava com a ferramenta errada na época, mas eu já entrava nos condomínios fechados de Goiânia, já com a visão muito clara. E esse final de semana, Helena, olha o que aconteceu. Eu tava lá no método CIS, né? E assim, pra mim foi muito bizarro aquela parte da visualização, porque ele trouxe, né, os estudos diante disso sobre você alimentar a sua visão diária, a dopamina que é liberada quando você tem contato com aquela visão. E o condomínio que eu moro hoje, a minha primeira aluna, a minha casa fica na rua da casa que eu dei aula para minha primeira aluna de personal. Sabe quem que eu encontrei na feira do meu condomínio ontem? A minha primeira aluna de personal. Sabe com quem que eu treino hoje na academia? Com as minhas antigas alunas de personal. Entendeu? Isso é o seu poder de visualizar, isso é a potência da sua visão bem clara. Então hoje, Helena, eu tenho a vida dos meus sonhos e a vida que eu visualizei os meus alunos. Ou seja, eu estava em contato diário com a visão que eu almejava. E eu não era uma inveja, era uma inspiração. Eu inspirava nas minhas alunas que viajavam o mundo, eu inspirava nas minhas alunas que tinham diversas bolsas. Eu queria ter bolsa também. Eu inspirava no modelo de maternidade. Eu falava, eu quero ser uma mãe presente como ela me inspira. Ou seja, não era só pro dinheiro, era a visualização de tudo. E hoje, né, quando eu conquistei, aquilo não era, tipo, não é que eu não fui grata, eu sou grata, mas aquilo não era uma novidade mais, porque a minha visão estava familiarizada com aquilo, porque eu sentia eu entrando numa casa de condomínio, eu sentia eu entrando na portaria de serviço, eu sentia eu andando de classe executiva, viajando de executiva, tendo as bolsas, tendo prosperidade, tendo tempo com a minha filha, e hoje eu vivo, porque eu agi, mas eu também alimentei a minha visão diária. E aí eu sou muito grato pelo personal, sabia, Helena? Às vezes as pessoas acham que eu não sou grato pelo personal, pelo contrário. A minha profissão como personal trainer, muitas vezes eu me vi, tipo, eu tava ali dentro do meu quadro dos sonhos. Eu tava dentro dos condomínios, eu tava convivendo com famílias que me inspiravam, com padrões de riqueza que me inspiravam. Então, se você não tá nesses ambientes hoje, como que você tá alimentando a sua visão extraordinária? Eu vou falar aqui, então, ao vivo. Você me permite te explicar a minha visão? Por que você chegou onde você chegou? Com certeza, gente. Vocês estão animados? Ô, Brunet, acho que a gente tá extrapolando o tempo aí, mas tá tudo bem, a gente grava outro. Vai lá, Helena. Você observou quantas vezes ela falou assim, eu senti? Toda crença é formada por... Vem um sentimento, vem um pensamento, aí vem uma comunicação. Formou uma crença. Olha ela. Ela tinha uma visão. Então, o diálogo interno são as nossas narrativas. O significado que a gente dá diariamente ao que acontece com a gente, qual que é o que você está falando para você. Por que muita gente, com todo respeito aos personagens, ama,
Mas existem pessoas que entraram personal e continuam personal. O que fez a diferença aqui? Todos são louváveis na sua caminhada, mas o diálogo interno, o sentir e o visualizar levaram. Como é que funcionava? Acordava cedo, sabia quantos alunos, autorresponsável, então ela sabia o que tinha que ser feito, ela estava agindo, ela não só visualizou, ela agiu enquanto ela visualizava, e aí ela não sentia, podia sentir cansaço, com certeza, mas ela estava vendo na frente, ou seja, faz parte. Imagina você viver seu dia a dia ali. Ai, é labuta, é luta, é guerra. Não, é um leão por dia. É o meu ofício atual. Eu posso ainda não ter a bolsa, ainda não ter o carro, ainda não ter a casa, mas eu aplaudo o sucesso de quem já tem. Quando você aplaude o sucesso de quem já tem, você atrai isso para você. O contrário disso é invejar aquilo. Ai, muito distante, nunca vou ter uma bolsa dessa. A casa, nossa, rico deve ter feito alguma coisa. Não. A pessoa que ela realmente, ela sabe, ela visualiza, ela faz o dela, honestamente, diariamente. Qual o passo que eu estou dando hoje? Imaginou você perguntar todo dia à noite, os passos que eu dei hoje, sabe os movimentos intencionais que eu falei antes? Os passos que eu dei hoje me aproximam ou me afastam do meu objetivo? Porque o objetivo está atrelado à visão. E aí, qual o significado que você está dando para o seu dia? De guerra? De luta? De dificuldade? Vejo muitos empreendedores falar assim, empreender é difícil. Gente, empreender é lindo. É fácil? Não. Eu empreendi com dor muitas vezes. Já enfrentei lutos, já enfrentei lutas, assim, homéricas. Mas eu tinha uma visão. Eu sempre tive uma visão. Eu sabia que aquela fase não era o fim. Eu sabia que aquilo lá não me limitava nem me definia. Então, como que eu faço para sair daqui? O como, sabe? Entenda como desafiador. Então, não se aproprie, não pega o significado da dificuldade como eterno, como penoso, sabe? Enquanto isso, faça, se inspire. É importante mesmo ter pessoas em quem se inspirar. Qual que é o teu modelo de família? Qual que é o teu modelo de negócio? Tem gente acertando? Tem gente vencendo? Então, você pode. Aqui, você pode mais. Sabe, você pode mais na sua família, você pode mais na sua carreira, você pode mais na sua finança, nas suas finanças, você pode ir além da nossa mentalidade. Eu falo assim, ó, eu não estou pronta. Eu não estou pronta. Quanto mais eu aprendo, mais eu vejo, eu estou me preparando. Todos os dias é uma preparação, ação. E você fala assim, Helena, o que é que você fez que deu certo? Visão mais ação. Perfeito. Visão mais ação. Tem que ter a visão e tem que ter a ação. O que eu vou fazer, que você vai ver lá ao vivo, do Águias Day, é muita ousadia. É um lugar grandioso, que eu fui peituda, raçuda, doida. A diferença do doido pro gênio são os resultados. Né? Sabe aquela história de falar assim, se não tá vendo, vamos supor, tá um deserto, tá um clima árido, e você compra o guarda-chuva, porque você vai falar, vai chover? É o meu caso, Mayara. Maravilhosa, ousada. Você vai ver lá, ousadia. Quando eu já tive vários passos da minha vida que eu dei tremendo de medo, mas eu dei os passos. Tinha passos que eu não via o próximo, não via, a visão, ela estava escura ainda, sabe? Eu sabia onde eu queria chegar, mas eu não sabia todo o caminho. Porém, isso não limitou eu dar pequenos passos. A gente só precisa dar o próximo. O próximo, ele vai te levar. Tem horas que a luz é como se assim, ó. A gente precisa, fazendo bem, atuando com a nossa verdade, que é a nossa maior defensora, com Deus, claro, dá o primeiro. Quando você dá o primeiro, você já não está mais lá. E aí, esse passo que você está dando hoje, ele já acende a luz para o próximo. Só não para. E aí, amanhã, você acende a luz para o próximo. Nisso, quando você vê, você já avançou mais. Então, dê um novo significado para a vida de vocês. Você pode olhar pelo lado ruim, como pode olhar para agradecer, e como pode estar olhando a visão. Aí se inspira. O que você está fazendo? Por exemplo, eu vejo líderes, eu tenho mentorados que estão avançando muito. Estão fazendo coisa diferente que não estão avançando. Se você sabe a fórmula, eu sei que vocês têm aí uma plataforma maravilhosa. Tem pessoas ensinando.
depende dessa ação de pegar e fazer. Sabe? Para que ter medo? Diz que o medo é a fé no erro. Perfeito, gente. O medo é a fé no erro forte. Então, o que é que você precisa? Você precisa andar com gente, isso é metanoia, que revisita a tua coragem. Se você anda com uma pessoa corajosa que está ensinando o modelo, gente, para que às vezes ficar labutando, querendo fazer uma coisa assim? Tem coisas que eu creio muito nos movimentos autênticos, mas tem uns movimentos que, se você tem a fórmula pronta, pega a fórmula. De repente você pode ali colocar teu tempero, teu molho, mas pega, se funcionou, sabe? E anda com gente corajoso e vai ver o que fez e foca na visão e coloca ação todo dia para você ver se não dá certo. A importância da autenticidade, né? A Helena tá falando sobre ser autêntico, você precisa ser você mesmo, certo? Claro que existem modelos a serem seguidos, mas você colocar o seu tempero ali, como ela falou, é você ser autêntico. E assim as pessoas vão ver a sua verdade através dessa autenticidade. Helena, que profundo, que papo maravilhoso. Eu quero que você compartilhe um último insight pra gente fechar esse episódio pra esse líder, né? Eu acho que já foi tão rico aqui, mas se você fosse... Sabe aquele 1 minuto que você teve com aquele mentor? Se você tivesse a oportunidade, você tem mais que 1 minuto. Eu vou falar o que eu entendo que é minha fórmula, tá? É o sonho na cabeça, que é a visão, uma fé no coração, uma coragem gigante nos passos e entusiasmo na veia. Essa é a minha fórmula. Perfeito. Sabe? Perfeito. Esse entusiasmo que contagia. Você pode repetir isso, Helena? Claro. Sonho na cabeça. Sonho na cabeça. Fé no coração. Fé no coração. Coragem nos passos. Coragem nos passos. Entusiasmo na veia. Entusiasmo na veia. Maravilhosa! Muito obrigada, Helena. Prazer. Que demais. Foi maravilhoso. Gente, eu passei por uma sessão aqui de alguns minutos de metanoia. Aí, o transbordo. Olha só, gente, vocês amaram? Deixa seus comentários aqui. Eu tô muito feliz com a presença da Helena aqui no Você Pode Mais. Com certeza vai somar muito na sua vida. Esse conteúdo aqui é precioso para que você alcance o próximo passo, alcance o próximo nível. Viva todos os dias, né? Coloque essas ferramentas em prática para você viver metanoia na sua vida. Eu te espero no próximo episódio. Fazer um brinde aqui, ó. O brinde, ó. Você pode mais. Você pode mais. Muito obrigada pela sua audiência. Já compartilhe esse episódio com a sua equipe ou qualquer pessoa que você veja hoje que precisa desse processo, dessas ferramentas, desses insights valiosos que a gente compartilhou aqui. Nos vemos em breve. Assim. Beijo, tchau, tchau.